tarde, viu? Tanto eu quanto a Carlinha também. O programa da tarde já retorna falando de um assunto extremamente importante, a violência contra a mulher. Dados alarmantes mostram que a violência no país tem crescido. Cerca de 88% das mulheres já sofreram violência psicológica. Vamos acompanhar um pouco mais sobre esses dados tão tristes. O Brasil convive com uma realidade alarmante quando o assunto é violência contra a mulher. Dados inéditos à maior pesquisa nacional de violência contra a mulher, divulgados neste ano, revelam um cenário que preocupa especialistas e autoridades. A divulgação acontece justamente quando o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher, completa 20 anos de funcionamento. E os números reforçam a importância desse serviço. Realizada pelo Instituto Data Senado, a pesquisa ouviu mais de 21 mil mulheres em todo o país. Os resultados impressionam. 71% dos casos de violência contra a mulher acontecem na presença de outras pessoas, incluindo crianças. E o dado mais perturbador é que 40% das testemunhas adultas não fazem absolutamente nada para ajudar no momento da agressão. O levantamento também aponta uma mudança importante no tipo de violência mais percebida. Até 2021, a maioria dos relatos se referia à violência física, mas desde então, a violência psicológica passou a ser mais comum. No resultado mais recente, 88% das mulheres disseram já ter sofrido algum tipo de violência psicológica ao longo da vida. Quando buscam ajuda, a maior parte das vítimas recorre primeiro à própria família, cerca de 70% das vítimas. Apenas 3 em cada 10 procuram diretamente uma delegacia, seja a comum ou a delegacia da mulher. E geralmente esse passo só é dado quando a situação se torna insustentável. Nesse cenário, o Ligue 180 continua sendo a principal porta de entrada para denúncias e acolhimento. Em 2 décadas, o serviço já realizou mais de 16 milhões de atendimentos. Só nos 10 primeiros meses de 2025, o número de ligações cresceu em mais de 30%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, a partir de Brasília, e o atendimento é gratuito. Qualquer pessoa pode ligar para denunciar, pedir orientação ou buscar informações sobre todos os tipos de violência contra a mulher. A Organização Mundial da Saúde classifica a violência contra a mulher como uma das crises de direitos humanos mais persistentes e negligenciadas do planeta. Segundo o órgão, o índice de agressões não diminui há 20 anos. E os dados mostram: 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência sexual praticada por um parceiro íntimo ao longo da vida. O Ligue 180 muitas vezes aporta para a liberdade, mas é importante reforçar: em caso de ameaça de morte ou qualquer situação de emergência, a orientação é ligar imediatamente para 190, o número da Polícia Militar. Dados alarmantes, por sinal. A gente está falando aí na reportagem sobre 2 décadas, né? Estou recebendo aqui a delegada Natália Figueiredo. Mas se a gente for parar para pensar, delegada, tantas histórias. Eu mesma já fui vítima de violência doméstica no ano de 1990. Passei 7 anos casada com um agressor. Naquela época não se falava sobre violência contra a mulher, não se dava apoio. E eu me lembro de muitas e muitas e muitas vezes que eu apanhava mesmo na frente de todo mundo e as pessoas ficavam ali olhando, ninguém fazia nada, ninguém falava nada. Eu coloquei isso e deixei isso muito claro quando eu fui secretária da Mulher, secretária municipal da Mulher, e eu resolvi falar o que aconteceu comigo para justamente poder chamar a atenção das mulheres dessa geração. Infelizmente, a gente está vendo aí nessa reportagem esses dados inéditos, que inclusive mostra aí o avanço da violência no país. Quantas histórias de quantas mulheres, hein, delegada? É triste. Muito triste. Boa tarde, Carla, Marisa e a todos que nos assistem. Então, a gente vive uma pandemia global. A violência doméstica familiar é uma pandemia. E desde que o mundo é mundo, as mulheres sofrem a violência doméstica familiar, mas muitas vezes ela não se apercebe como vítima. Não é que surgiu agora a violência psicológica, ela sempre existiu. Mas a mulher não se entendia como vítima. E a gente só consegue exatamente entender, se aperceber quando vítima, quando eu entendo o que é a violência.
Então, não é somente a física, como foi popularizada. E tanto que é devido a esse conhecimento que houve justamente o crescimento dos números de registros de violência psicológica. Porque agora as mulheres entendem que aquele relacionamento abusivo é, de fato, uma violência psicológica. E a mulher que está em uma situação de violência, muitas vezes, ela realmente não consegue se perceber. E aí a gente passa a viver um ciclo da violência. E quando a gente está vivendo nesse ciclo, muitas vezes a gente acha que vai passar, que vai dar certo. E aí a gente vai fazendo com que, no passar dos anos, não, vai mudar, vai melhorar. Eu vou dar uma chance aqui, eu vou dar outra chance ali, eu vou dar outra oportunidade ali. Eu vivi isso 7 anos. E olha, que foi um dia que realmente eu tive coragem, após 7 anos, de dizer, basta, acaba. Por quê? Porque ali eu tinha um filho, uma criança de 3 anos, que eu imaginava como é que seria o futuro do meu filho, vendo o próprio pai, né, sendo violento comigo. Então, isso realmente me chamou muita atenção naquela época, foi quando eu decidi dizer não e sair do ciclo da violência. Verdade, você falou 2 pontos muito importantes. A questão do ciclo, que como um ciclo, a gente até nos estudos a gente traz, né? Tem a fase da tensão, vem a agressão e a fase que a mulher se engana, que é justamente a lua de mel, que geralmente é motivada por quê? Quando ela faz um movimento de sair de casa, ou então denuncia o agressor, finge um arrependimento. E muitas vezes a mulher acredita, cai e continua. E como o ciclo vai retornar para a questão da tensão, muitas vezes nem vai mais para a tensão, já começa na questão da violência. Outro ponto que você trouxe importantíssimo, a questão dos filhos. Muitos agressores, e isso a gente vem trazendo muitos estudos, mostram, eles são, muitas vezes, fruto de um ambiente familiar violento. Então, o menino cresceu vendo o pai agredindo a mãe, então ele vai naturalizar aquilo, ele vai ser o futuro agressor. Ou a menina que viu a mãe apanhar, a avó, ela vai naturalizar, então ela vai achar normal ser violentada. E aí, como a própria reportagem nos trouxe, as diversas formas, inclusive a sexual, que muitas mulheres não se apercebem como vítima porque acredita que aquilo é uma obrigação do casamento, da união estável. E a gente sabe que qualquer relação sexual não consentida é estupro. Inclusive, a gente tem aí não só a violência física, porque quando a gente falava há décadas atrás sobre a violência contra a mulher, a gente teve aí a Lei Maria da Penha, né? Muitas mulheres, eu sofro, não, eu tenho um relacionamento, mas nunca tive uma agressão física. Mas aí tem diversos tipos de agressões. Agressão psicológica. Né? A gente até fala que a chaga da alma, às vezes, dói muito mais do que da carne, né? Porque a violência psicológica, ela adoece aquela mulher. Então, ela chega a um ponto que ela não consegue sair da relação. E aí, o que a gente sempre traz, não há mulher que goste de apanhar. Mas, muitas vezes, a violência psicológica causou uma dependência emocional. Como você falou, um dos fatores, você citou o seu exemplo, os filhos. Muitas mulheres, elas permanecem no contexto de violência porque temem em relação aos filhos. O que vai ser do meu filho se eu sair de casa? E a gente se assusta com o número de mulheres que não encontram apoio familiar naquele momento. Eu já presidi flagrantes que a vítima, no outro dia, ele foi flagranteado pela lesão, isso quando fui delegada no Ceará, e ela retornou pedindo, pelo amor de Deus, para que ele fosse solto, porque na hora que ela chegou em casa, a mãe disse que a culpa era dela por ele estar preso. Né? Lógico que é uma situação de lesão e depende da vontade da vítima, é ação pública incondicionada, mas a gente tem que analisar esse contexto. A falta de apoio que essa mulher tem quando ela decide romper o ciclo de violência. Porque, infelizmente, delegada, nós vivemos o machismo muito enraizado, sabe? O patriarcado é muito forte, ainda é muito forte. E o machismo, ele é tão enraizado, inclusive, em mulheres. Me dói ver mulheres que não apoiam outras mulheres. A gente precisa se apoiar, a gente precisa se ajudar, a gente não tem que viver nesse mundo de competição. Mas eu sou melhor
melhor que ela. Mas isso é incutido, é o que está incutido na nossa sociedade, que é necessário, debates como esse, conversas como a gente está tendo, eles são necessários justamente para a gente tentar fazer essa desconstrução social. E eu acho que o ponto principal é justamente na questão das nossas crianças. A gente tem que ir no berço da questão, como nossos filhos estão sendo criados, como a nossa filha, como você falou, a questão, muitas mulheres machistas. Então, observar como nossa filha está sendo criada. Então, e eu até chamo a atenção, não é somente uma obrigação da família. A escola é outro ponto importante na formação moral dessa criança. Doutora, existem padrões identificados pela Polícia Civil quanto ao perfil das vítimas e dos agressores? Olha, em termos de números, eu sempre costumo dizer, não existe uma regra. Qualquer mulher, ela pode ser vítima de violência doméstica familiar. Não existe. A gente já viu vários casos, inclusive de mulheres bem-sucedidas que sofreram diversos tipos de violência. Mas quando a gente analisa os números, a gente observa que o maior número de casos trata-se de mulheres periféricas e de cor preta. E aí a gente engloba tanto a negra como a parda. Isso é questão de números. A violência doméstica familiar ela é tão complexa que a gente não vai somente analisar a questão do gênero. Sim. A gente utiliza até um termo chamado interseccionalidade, ou seja, analisa o ponto do gênero, mas eu também tenho que ver os fatores sociais e o racismo que é irraigado na sociedade. É outra chaga que a gente padece. Além do machismo, a gente tem um racismo também. Marisa, tem uma pergunta? Essa pergunta, inclusive, vem das nossas redes sociais e a gente sempre gosta de priorizar, porque a galera participa, a entrevista sempre é bem interativa e o questionamento é por parte, é claro, de uma mulher e o questionamento dela é com relação a como provar a violência psicológica. Eu acredito que das grandes questões que a gente tem, que é mulher tem, é esse medo de entrar na justiça, mas não conseguir provar que é vítima de violência psicológica, por exemplo. Porque se trata de psicologia, parece algo muito abstrato. Uma conversa de WhatsApp, por exemplo, seria uma possível prova? Olha, o inquérito policial, ele tem, independentemente do crime, ele tem que ser bem instruído. Afinal de contas, a gente está lidando com a liberdade de alguém. Então, não vamos agir de maneira leviana e simplesmente porque houve a denúncia, a gente, ao final, indicia. Não, toda uma conjuntura é analisada. Familiares são ouvidos, por exemplo, vizinhos, amigos próximos. A gente analisa, inclusive, como essa vítima ela se apresenta à delegacia. Então, são vários fatores que a gente... Até, por vezes, é necessário o auxílio de um profissional, e a gente sabe que até mesmo em contexto de ML nós temos profissionais, tanto que quando há concurso público, existe vaga para psiquiatra, existe vaga para engenheiro, isso em termos de perícia criminal, tanto ICRIM como IML. Então, são profissionais habilitados para analisar. Mas, como eu disse, há toda uma responsabilidade na instrução desse inquérito para que a gente, ao final, conclua, houve, de fato, essa violência psicológica. Mas ela vem sempre acompanhada, ou na maioria das vezes, acompanhada de outras formas de violência. Inclusive a patrimonial, que muitas vezes a mulher também não se apercebe. E nesse contexto de dependência emocional, ela acaba tendo, inclusive, seu patrimônio dilapidado por esse agressor que se beneficia desse sentimento que ela tem, essa dependência que ela tem em relação a ele. Isso é muito comum acontecer, viu, delegada? A gente recebe, inclusive, eu tenho várias amigas minhas que já conversaram comigo, que já falaram comigo. Eu, quando estive aí à frente da Secretaria da Mulher por 4 anos, vivenciei muita coisa. Inclusive, uma das minhas grandes missões ali foi realmente viabilizar com que a gente pudesse ter aqui na nossa capital a Casa da Mulher Brasileira, que foi assim um dos meus grandes sonhos e uma das minhas maiores conquistas foi trazer a Casa da Mulher Brasileira para Teresina, viabilizar através do governo federal, governo do estado, prefeitura, fazer com que a gente pudesse, de fato, ter essa casa,
Porque na época em que eu sofria violência contra a mulher, eu não tinha isso que hoje nós temos. A gente não tinha apoio da família, não tinha apoio de ninguém, as pessoas não ajudavam, então era tudo muito diferente. Então, uma vez que você sofre uma violência doméstica, você vai estar sempre ali com aquilo enraizado em você. E aí eu tenho certeza que eu não estava na Secretaria da Mulher à toa, eu tinha essa missão, e para mim foi assim, glorioso poder entregar a Casa da Mulher Brasileira, inclusive no Dia Internacional da Mulher, porque a Casa da Mulher Brasileira está aí, mostrando, inclusive, o quanto que ela é fundamental para o nosso Estado, né, doutora? Fundamental. Lá tem, para além do atendimento jurídico, funciona tanto a Defensoria, Ministério Público, com a questão do plantão de gênero, agora está na Casa da Mulher Brasileira, nós temos, inclusive, delegadas atuando na casa, mas, para além disso, um acolhimento psicossocial, como você falou, não é somente a questão do contexto de espancamento. Muitas vezes essa mulher está com o psicológico extremamente destruído. Então, há o acolhimento inicial, tem a questão do abrigo. Tem o Centro de Referência Esperança Garcia, exato, que dá todo esse suporte psicológico para a mulher. Então, assim, é fantástico, gente, sabe? É realmente um trabalho incrível. Eu, na época ali, como secretária da Mulher, não poderia jamais deixar de correr atrás. Lutei muito, doutora. Foi bem difícil, mas que bom que deu certo. Inclusive, para você que está nos assistindo, a Casa da Mulher Brasileira fica ali no bairro Aeroporto, tá? Para você que queira um atendimento psicológico, tá? Você que muitas vezes tem até medo, assim, será se vão descobrir que eu estou aqui? Não, você pode ir lá também para poder ser ouvida, ser amparada, é tudo gratuito, então realmente vale a pena. E a própria Casa da Mulher Brasileira, a gente teve um avanço, eu acompanho hoje, não como secretária, mas como mulher que sou, que teve um avanço que foi maravilhoso, que hoje a casa funciona 24 horas, e que bom que deu certo para que ela pudesse funcionar 24 horas, porque a Casa da Mulher Brasileira, de fato, ela precisa funcionar 24 horas. Exatamente, o plantão de gênero é fundamental para o atendimento das ocorrências. A gente observa até a questão dos números. Geralmente, os números crescem no início do final de semana. Então, quando a gente observa os registros na Casa da Mulher Brasileira, a gente vê o quão fundamental foi isso. Porque muitas mulheres, elas não se sentiam, por exemplo, amparadas. Então, você tem um atendimento psicológico logo que você chega, todo um acompanhamento. Eu também não posso deixar de enaltecer o trabalho que é feito pela coordenação em relação ao pós dessas mulheres. Muitas são... lá tem um trabalho, Carla, você sabe muito bem que você participou desde o início, justamente da questão dessas mulheres produzirem peças artesanais, porque a gente sabe que muitas mulheres também não saem do contexto de violência pela dependência econômica, então estão profissionalizando essas mulheres. Inclusive, temos uma parceira aqui, a Kelly, lá da Zemp Bijuterias, que ela faz um trabalho fantástico também, que é a própria Casa da Mulher Brasileira. Muitas mulheres lá fizeram aí um curso, umas sandálias lindas, eu recebi uma de presente, sabe? Eu falo muito, sabe, delegada, sobre essa questão da autonomia financeira, porque foi através da autonomia financeira que eu fui buscando na minha vida, que eu consegui sair de um ciclo da violência. Muitas vezes você olha assim para mim e diz assim, a Carla hoje apresenta um programa de televisão e tal, mas assim, eu passei por muita coisa lá atrás, cheguei inclusive, gente, eu não tenho nem um pingo de vergonha de falar nisso, pelo contrário, eu falo com muito amor para poder sustentar meus filhos. No condomínio que eu morava, eu tinha uma banquinha de cachorro-quente, todo final da tarde eu descia, ia lá, fazia meu cachorro-quente com um suquinho, tinha ali o meu dinheirinho para poder sustentar os meus filhos. Por quê? Porque eu queria justamente poder ter a possibilidade, sim, de sustentar os meus filhos com muita dignidade, não precisando passar por situações de violência, porque, infelizmente, muitas mulheres têm medo de sair do ciclo, têm medo de se separar por conta dos filhos, mas é um risco muito grande que a gente corre. Exatamente, porque a violência doméstica familiar, ela é progressiva. Então, não vai começar no feminicídio tentado ou consumado. Ele vai progredir. Foi aquela violência psicológica que progrediu para a violência física, e essa violência física foi ficando cada vez mais intensa. Então, é necessário que haja esse rompimento de ciclo. Mas, eu sempre enfatizo, essa mulher ela precisa de um acolhimento. Então,
Então, muitas vezes, ela não tem esse acolhimento no principal, que é a família. Daí o papel importantíssimo do Estado, falo da questão do poder público, em dar esse suporte a essas mulheres. E o trabalho da Casa da Mulher Brasileira é um trabalho fantástico. E espero que se replique, por exemplo, eu não sei a questão de estrutura, mas que não fique apenas em determinadas cidades que são polos, mas tende a aumentar, mesmo que seja com uma capacidade menor, porque a gente sabe que é questão de estrutura, mas que seja algo que seja interiorizado. Porque a gente sabe que os números, como são alarmantes, inclusive os números no interior. Vou até pedir para a nossa produção chamar a secretária da Mulher, a Zenaide Lustosa, para que ela possa vir aqui, a secretária do Estado. Na época que eu estava ali à frente da Secretaria Municipal, já se existia ali a Casa da Mulher Brasileira para ir para Parnaíba, salvo engano também São Raimundo Nonato, para me ver também como é que está todos esses andamentos, porque é super importante realmente, quanto mais a gente tiver a Casa da Mulher Brasileira, né, vai ser melhor ainda para que essas outras mulheres que acabam ficando distante da capital, elas possam ter esse serviço. Doutora, para finalizar, quais são as orientações que a senhora deixa aqui para as mulheres que estão vivenciando, né, vivendo situações de risco, o que elas precisam fazer? Antes de mais nada, o rompimento do ciclo é importantíssimo. Tem que querer, né, doutora? Tem que querer, e não é fácil. Eu não vou dizer que é uma escolha fácil. Mas de todas as palestras que eu já ministrei, mulheres que vieram a mim contar que romperam o ciclo, a primeira pergunta que eu faço: você se arrepende? A resposta é na lata. Jamais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor coisa. Denuncia. E esse é um chamado que eu faço não apenas para as mulheres, mas toda e qualquer pessoa que tiver conhecimento de uma mulher sendo vítima, não se cale, denuncie. Nós temos, como foi falado aí, a questão do Disque 180. É possível realizar a denúncia sem que haja identificação do denunciante. Aqui no Piauí nós temos o WhatsApp da Secretaria das Mulheres, Ei Minha Irmã Não Se Cale, o Salve Maria, Disque 190 através da Polícia Militar, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, a Casa da Mulher Brasileira aqui em Teresina. Então realize a denúncia, rompa o ciclo. Se você tem conhecimento, denuncie. Em briga de marido e mulher, se salva a mulher. Salva a mulher. Não tem aquela história do passado que eu ouvia, não. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ninguém se metia a colher naquele tempo. Mas hoje em dia a gente mete a tudo, viu? É colher, faca, é copo. A gente joga tudo, hein, delegada? Salva essa mulher. Salva essa mulher e, ó, vamos dar as mãos umas às outras, porque isso realmente faz toda uma diferença, né, Marisa? Obrigada. Gente, só agradecer a doutora, que fez realmente a gente que é mulher se sentir muito mais acolhida. Eu acho que a mulher, doutora, quando chega lá e se identifica, porque muitas no passado chegavam para denunciar e sofriam violência também ali. Naquele momento não eram acolhidas. Então, muito obrigada por esse trabalho tão lindo. Que a Natália faz. Eu sou fã número 1. É Obrigada, isso, gente. delegada. Por aqui a gente segue, hein? Segue com tudo, porque é hora de falar de saúde também. A gente